Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, então esta é a segunda aula, né, de resolução de exercícios sobre oscilações e ondas, ok? Então fica ligadinho aí, pega papel, caneta, respondam junto comigo as questões, tá ok? Se você perdeu a primeira aula, né, de resolução de exercícios, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias. Basta acessar, procurar lá que você vai com certeza encontrar essa aula e outras, certo? Se você perder a aula de oscilações e ondas, então você encontra também lá na plataforma Gonçalves Dias, tá ok? Bom, então vamos para a primeira questão, né? Então a primeira questão diz o seguinte: não é exemplo de onda eletromagnética. Lembrando que onda eletromagnética é aquela onda que ela consegue se propagar no meio material, mas também consegue se propagar no vácuo, tá ok? Então, o que não é onda eletromagnética aqui, ó. Letra A, microondas, certo? Não é o aparelho de microondas, certo? Mas são as microondas. Um exemplo dali, né, daquela onda que está ali dentro do aparelho, não é? É uma microonda. Por isso que é o nome aparelho de microondas, certo? Letra B, radiação infravermelha. Letra C, radiação ultravioleta. Letra D, raio-x. E letra E, ultrassom. Tá ok? Bom, gente, um exemplo de onda eletromagnética é a luz. Então, tudo aquilo que for relacionado à luz ou que tem a mesma natureza da luz, tá ok? Isso, né, a natureza ondulatória dela, nós consideramos como ondas eletromagnéticas, tá ok? E elas conseguem se propagar sim no vácuo, certo? Um exemplo disso são os microondas, as microondas, né? Exemplo, ondas de rádio, ondas de TV, tá ok? Elas conseguem se propagar no vácuo, certo? As ondas de TV a gente consegue perceber justamente pelas né, as empresas de TV por assinatura, que elas utilizam satélite para isso, certo? Então, existe uma transmissão que é feita da Terra para os satélites, e esses satélites eles fazem aí é, a reflexão desse tipo de onda para a Terra, tá ok? Logicamente que varrendo um campo maior, tá ok? Então, se ela sai da nossa atmosfera e vai até para um satélite, é porque ela consegue se propagar no vácuo. Tá ok? Isso a gente consegue perceber que tem essa dependência quando a quantidade de nuvens carregadas ela acaba ficando, né, ali num local em que o sinal, a consequência disso é que o sinal ele acaba prejudicado. Então, quem tem TV por assinatura, né, via satélite, consegue perceber que quando está chovendo, a qualidade da imagem e do som ela diminui. Ou simplesmente você não consegue assistir aquilo que está programado. Justamente por conta da quantidade de nuvens carregadas que vai atrapalhar com que esse sinal ele passe. Tá certo? Então, bem, a gente consegue perceber que existe uma comunicação por ondas e essas ondas, tá ok? Que no caso é a onda de TV, ela vem de cima para baixo. Então, ela vem do satélite até a Terra. É por isso que é chamado de TV por satélite também. Tá certo? Um exemplo disso. Isso é um exemplo de microondas. Radiações infravermelha. Lá no espectro, né, no espectro luminoso, né, no espectro eletromagnético, o infravermelho ele é uma categoria de onda eletromagnética que está antes do vermelho. Um exemplo de infravermelho são as ondas de calor. Certo? Então, aquele termômetrozinho, né, que tem a pistolazinha, que tem um laser, aquilo ali ele consegue perceber, né, ele consegue recepcionar esse tipo de onda infravermelho. Entendeu? Que emana do nosso corpo e que também emana, né, de outros tipos de matéria que também estão no espaço. Certo? Então a gente consegue receber esse tipo de informação, né, de onda infravermelho que vem do espaço, que vem de outros corpos, né, de outros astros.
e consegue viajar aí, não é, pelo vácuo, né? Radiação ultravioleta, né? A radiação ultravioleta é aquela que vem juntamente com a luz solar, certo? Logicamente que numa categoria energética um pouquinho maior, ok? Se ela vem juntamente com a luz solar, é porque ela consegue viajar no espaço, né? O raio-x é a mesma coisa. O raio-x é mais energético do que o ultravioleta. Por exemplo, nós observamos algumas coisas no espaço utilizando ondas de raio-x. A gente não consegue ver, por exemplo, o centro da nossa galáxia pela quantidade de matéria que a gente vai ter do nosso planeta até lá. A quantidade de poeira, né, a quantidade de nuvem gasosa que a gente vai encontrar pelo meio do caminho. Então a gente não consegue ver o centro da nossa galáxia, certo? Não com a emissão de luz, mas com a emissão de raio-x a gente consegue ver. Certo? Então, a emissão de raio-x é recepcionada aqui pelos aparelhos, logicamente, né, que são programados para isso, e a gente consegue perceber, através do raio-x, o que é que tem ali, né? Quais são os elementos que a gente consegue encontrar ali. Certo? Então, consegue viajar pelo espaço. O que não consegue viajar pelo espaço é o ultrassom. O ultrassom é uma onda sonora. E a onda sonora necessita de matéria. Okay? Então, nós não encontramos no espaço infrassom, e nem som e nem ultrassom. Isso não consegue se propagar. Então a resposta é a letra E, que é ultrassom. O ultrassom não viaja aí pelo vácuo. Tá, ok? Vamos para a questão 2. Cientistas descobriram que a exposição das células humanas endoteliais à radiação dos telefones celulares pode afetar a rede de proteção do cérebro. As microondas emitidas pelos celulares deflagraram mudanças na estrutura da proteína dessa célula, permitindo a entrada de toxinas no cérebro. Então, isso aqui é uma reportagem na Folha de São Paulo, de 25 de 7 de 2002, certo? Então, as microondas geradas pelos telefones celulares são ondas da mesma natureza que, letra A, do som, mas de menor frequência, letra B, da luz, mas de menor frequência, letra C, o som de mesma frequência, letra D, a luz, mas de maior frequência, e letra E, o som, mas de menor frequência, certo? Gente, as microondas, certo, têm a mesma natureza da luz. São ondas eletromagnéticas. Então a gente pode aqui, ó, já tirar das nossas alternativas a letra A, a letra C e a letra E, ficando só entre B e D. Geralmente nas provas, os vestibulares é assim, a gente anula três que são absurdos, né, e fica em dúvida apenas com duas. Tá, ok? Esse é o caminho normal, certo? É ter duas alternativas em que elas vão gerar dúvidas, certo? Bom, aí ele diz, né, que é da mesma natureza da luz, porém tem uma relação com a frequência, certo? Ou seja, são ondas mais ou menos energéticas, ok? As microondas, elas entram na categoria de ondas eletromagnéticas que são de radiação não ionizante, certo? O que é radiação não ionizante? Radiação não ionizante é aquela radiação em que ela, a curto ou a longo prazo, ela não vai ser maléfica ao corpo humano. Tá, ok? Em outras palavras, ela não vai gerar, certo, células cancerígenas, por exemplo. Tá, ok? A radiação ionizante, que é uma outra categoria de ondas eletromagnéticas, é uma categoria de radiações, né, de ondas eletromagnéticas que vão ser maléficas ao corpo. Isso a longo, a médio e a curto prazo. Nós temos aí, por exemplo, os raios UV, os raios X e os raios gama. Tá, ok? Então nós estamos falando aqui de radiação não ionizante. Tá, ok? Radiação não ionizante. Tá certo? Que é a radiação emitida pelos celulares. Tá, ok? Então nós temos aqui uma situação, né? Uma situação específica, né? Dessa radiação não ionizante, é, né? E uma célula exposta a ela. Tá, ok? Então, se eu tenho ali
a luz visível, a luz perceptível pelo olho humano, como o ponto que vai dividir a radiação ionizante da radiação não ionizante, tá certo? Então quer dizer que o micro-ondas está abaixo da luz visível. A luz visível é o ponto que vai separar os dois, certo? Então está abaixo, a radiação não ionizante. Então o micro-ondas está nesse grupo de radiação não ionizante, tá certo? Se está neste grupo, então quer dizer que ele vai ser menos energético. Se vai ser menos energético, vai ter menor frequência. Tá ok? Então, ele é da mesma natureza da luz, só que de menor frequência, certo? A frequência vai ser menor do que a luz visível. Tá ok? Logicamente que o comprimento de onda vai ser maior. Tá certo? Então vamos para a questão 3. Uma questão 2 bem simples, né? Diz assim, ó, um professor de física que ministrava a primeira aula de ondas dava exemplos de ondas eletromagnéticas. Ele dizia, são exemplos de ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, a luz, as ondas de radar, o raio-x e os raios gama. Ok? Logo após ter citado os raios gama, um aluno entusiasmado completou a lista de exemplos, dizendo raios alfa, raios beta e raios catódicos. Pode-se afirmar que, letra A, pelo menos um exemplo citado pelo professor está errado? Letra B, todos os exemplos citados pelo professor e pelo aluno estão corretos? Letra C, apenas um exemplo citado pelo aluno está correto? Letra D, os 3 exemplos citados pelos alunos estão errados? E letra E, há erros tanto nos exemplos citados pelo professor quanto naqueles citados pelo aluno. Okay? Então é o seguinte, o professor ele diz que são exemplos de onda, né? As ondas, né, de ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, ok? A onda de luz, a onda de radar, os raios-x e os raios gama. Tá ok? O aluno completa que, após o professor ter citado raios gamas, ele completou dizendo que raios alfa, raios beta e raios catódicos. Certo? Então, vamos saber se ambos erraram, se erraram tudo, se erraram só alguma coisa, certo? Então você já deve ter marcado aí a resposta, a letra D, certo? Os 3 exemplos citados pelo aluno estão errados, isso é verdade, ok? O professor ele falou tudo certinho, ó. Ondas de rádio, nós já citamos, como correto. A luz é um exemplo de onda eletromagnética, nós já falamos. As ondas de radar também nós já falamos em aulas anteriores, certo? O raio-x e os raios gama. Ok. Esses são exemplos de ondas eletromagnéticas de fato. O aluno, certo? Ele acabou se empolgando e falou em raios alfa e raios beta e raios catódicos. O que são esses tipos de raio? Gente, o raio alfa, né, os raios alfa, eles são exemplos, no caso, que o aluno quis dizer foi de decaimentos, né, emissão de partículas. E aí a gente já tem essa mudança, porque a radiação alfa, certo, é a emissão de um núcleo atômico. Ok? Então, existe um núcleo atômico, esse núcleo atômico está aí instável, ele precisa se estabilizar e ele tem que perder, certo, alguns elementos. Então ele simplesmente ele emite o núcleo atômico, emite aí 2 partículas, né, de próton e 2 nêutrons. Então ele se desfaz disso, certo? No momento que ele emite esse núcleo atômico, ele está emitindo matéria, certo? Ele está emitindo matéria, ele está emitindo uma partícula bem pesada, tá ok? E isso não entra, né, no grupo de ondas eletromagnéticas. Certo? Uma outra forma de se também estabilizar é a emissão de raios beta. Esse raio beta nada mais é do que a emissão de um elétron. Está emitindo um elétron, está perdendo um elétron.
que também é matéria, por menor que seja, mas também é. Tá ok? A mesma coisa são os raios catódicos. Os raios catódicos a gente conta lá naqueles aparelhozinhos de raio-x, certo? Não é o raio-x de fato, mas é justamente o que faz, não é o transporte, tá ok? Né, que vai ser acelerado para a emissão desse tipo de raio. Mas o raio catódico não, tá ok? Então nós temos ali a emissão desse tipo de matéria. Ok? Então por isso que o aluno errou. O raio gama não. O raio gama também é uma forma de se estabilizar. Mas essa radiação gama é emissão de onda eletromagnética, que é diferente da natureza, né, corpuscular dos outros tipos de raio, que é o raio alfa e o raio beta. Então tem que ficar isso aí tem que ficar bem definido. O aluno ele erra justamente por conta da emissão desses raios que são raios corpusculares, né? Que na verdade não é raios, são radiações corpusculares, tá ok? Então esse é o erro dele. O professor está correto quando ele fala, né, dos exemplos desses raios. O aluno não, ele erra justamente por confundir a radiação com o raio, tá bom? Então por isso que ele está aí errado, certo? Então vamos para a próxima, né? Então a letra A, né, fica bem evidente, né, o porquê que as outras estão incorretas. Né? Então a questão 4. Sobre as emissões de estações de rádio, é correto afirmar, né? Vai colocar V ou F. O primeiro, as recepções de AM são pouco prejudicadas por colinas e montanhas, pois são refletidas pela atmosfera, né? AM significa amplitude modulada, viu? Amplitude modulada. 2. Não são influenciadas pelas ondas luminosas, devido à natureza ondulatória diferente. Dado. 3. As ondas curtas emitidas por algumas rádios AM têm grande alcance devido à sua grande velocidade. Olha lá, cuidado também. As emissões em FM têm pequeno alcance, pois não se refletem na atmosfera. A próxima, né? Nunca poderiam ser captadas por um astronauta no espaço. Isso está falando das ondas de rádio, né? E a última, nunca poderiam ser emitidas a partir da Lua. Cuidado que tem pegadinha aí pelo meio, viu? Então, é só definir quem é verdadeiro e quem é falso. Então vamos ver lá se você acertou. Então a sequência é esta. Então a primeira é verdadeira. As recepções AM são pouco prejudicadas por colinas e montanhas, pois são refletidas pela atmosfera. Bem como eu falei, AM significa amplitude modulada. Amplitude é o tamanho da onda, né? Para cima e para baixo. Tá ok? Então, se eu estou modulando, eu estou aumentando essa amplitude. O que vai acontecer? Essa onda ela vai bater lá na atmosfera e vai ser refletida. Então, por isso que ela é pouco prejudicada por essas colinas e montanhas. Apesar de ser uma onda, né, que para as informações de rádio, ela é uma onda, né, que não é tão refinada quanto a FM, tá ok? Mas ela consegue ter um alcance, aí justamente por causa dessas colinas, ela consegue ter um alcance um pouquinho maior, tá ok? A segunda, não são influenciadas pelas ondas luminosas, devido à natureza ondulatória diferente. Olha só o erro. Natureza ondulatória é diferente. Não. As ondas de rádio têm a mesma natureza das ondas, né? Mesma natureza da luz. São ondas eletromagnéticas. Tá ok? Ó, 3. As ondas curtas emitidas por algumas rádios AM têm grande alcance devido à sua grande velocidade. Não. Certo? Na verdade, aqui, as ondas de AM têm velocidades, baixas velocidades. Tá ok? A outra, as emissões em FM têm pequeno alcance, pois não se refletem na atmosfera. Correto, FM significa frequência modulada, então ele vai modular, ele vai aumentar a frequência, por isso que ele se torna mais energético.
A próxima. Nunca poderiam ser captadas por um astronauta no espaço. Mentira. Ondas eletromagnéticas elas conseguem se propagar no espaço. Então o astronauta consegue captar sim. E a última. Nunca poderiam ser emitidas a partir da Lua. Também é falso. Porque ela consegue viajar aí no espaço. Ok? Então com essa questão finalizamos a aula de hoje e até a próxima.